Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E hoje a gente está começando mais uma aula de Didatização 2, Didatização para Escolas Indígenas 2, esse que é um curso da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal da Amapá. Eu sou o professor Glauber Ronling da Silva e eu vou estar com vocês aí nos próximos minutos falando um pouquinho nessa nossa terceira aula. No caso, essa é minha última aula. Na próxima aula, quem vai assumir o restante do curso é outra professora. Então, o meu material acaba por aqui. E no que consiste esse material? Esse material é um ensaio piloto baseado nas suas respostas, nas respostas dos alunos que estão inscritos nesse curso. Tivemos algumas... pegamos essas respostas a partir de um formulário do Google Forms, e são apenas respostas que podem nos nortear um pouco sobre o grau, e é isso que a gente investigou de fato, né? Claro. O que a gente buscou investigar? Buscamos investigar qual era de fato a prática de aplicação de políticas de bilinguismo nas escolas do Uaçá, da região do Uaçá, na região do Oiapoque, dos quais vocês fazem parte, dos quais meus alunos, da região da qual meus alunos fazem parte. Então a gente deu uma olhadinha num pequeno universo de respostas que, obviamente, para ser um estudo de fato de peso, não apenas algo preliminar, necessitaria de uma maior investigação, mas ele já pode nos dar uma certa ideia do que nós temos, pode nos dar um diagnóstico do que nós temos em termos de política geral no Uaçá das escolas indígenas. Tá bom, gente? Então vamos dar uma olhadinha rapidamente. Você que está com o material aí, abre na página 1, no PDF, que é o roteiro da aula 3, de Didatização 2, foi assim que eu nomeei. Você que não está com o material, que está acompanhando no YouTube, depois que eu postei, que não é meu aluno, não tem problema, eu vou fazer o máximo aqui para que essa aula possa ser acompanhada tranquilamente por quem está em o material, que é um pequeno PDF que eu bolei, que eu fiz, com 4 páginas, em que eu dou uma resumida visual para os meus alunos. Mas vamos lá. Bom, é um relatório de perguntas sobre o grau de bilinguismo das escolas do Uaçá. É um ensaio diagnóstico, como eu disse para vocês. Nessas 3 primeiras aulas, qual é a minha intenção? A minha intenção nessas 3 primeiras aulas é dar algum ferramental para vocês, para que vocês possam enxergar, de fato, qual que é a prática bilíngue nas escolas indígenas que vocês deram como referência. Então, a ideia aqui não é, claro, que vocês sejam capazes de fazer um diagnóstico completo. Em 3 aulas isso é impossível. Mas que vocês saibam que há esse instrumento. E talvez para alguns que de repente não tenham refletido muito sobre esse assunto ainda, entender que o que está na letra da lei, como a gente viu nas outras aulas, como educação escolar indígena como bilíngue, diferenciada, específica, intercultural, é algo que se define na prática. Na lei não há uma regulamentação do que essas 4 palavras podem vir a significar. O que elas vão poder vir a significar é o que for feito na nossa prática. Tá bom, senhoras e senhores? Então, vamos voltar. Bom, foram 7 respostas. Na verdade, foram 9 inicialmente. 2 eu joguei fora, porque as pessoas foram respostas repetidas, aí eu considerei só a última. E o universo de 7 aldeias diferentes. Então foram 7 indivíduos, 7 aldeias diferentes cada um. As aldeias são Cumarumã, Cumenê, Tucai, Santa Isabel, Açaizal, Conanã e Arrumã. Todas aí nessa região. São aldeias que eu não vou apresentar uma ligação mais detalhada de qual aldeia de qual etnia é, mas você tem aí Caripuna, Galibi Maruorno e também Palicur. Tá? Com predominância Caripuna e Galibi Maruorno. Um estudo mais aprofundado teria que fazer esse mapeamento, ou seja, qual aldeia pertence a qual etnia e quais línguas foram mencionadas ali. No caso, foram mencionadas 3 línguas aí, né, nas diversas respostas: o Queol,
língua crioula de base francesa, o pariquaqui, falada pelos paricur, a língua aruac, e o português, que é falado por todo mundo. Foram 7 escolas mencionadas, né, 7 aldeias, 7 escolas mencionadas, 7? 2, 3, 4, 5, 7, 8, perdão. 8 escolas mencionadas, porque tem aldeia que tem mais de uma escola. São elas Camilo Narciso, Moisés Iaparrá, João Batista Maciel, Manuel Primo dos Santos, Neide Forte, São Sebastião, Gabriel dos Anjos e Arrumã. Tá, gente? Então, por exemplo, se isso aqui fosse um TCC ou se isso aqui fosse um artigo a ser publicado, a pesquisa ela teria que ir um pouquinho mais a fundo. Isso aqui é a partir de um primeiro piloto. Eu só estou dando um gostinho para vocês de como a gente monta um mapa inicial de investigação, desse tipo de investigação. Ou seja, a minha pergunta é, qual que é o grau de bilinguismo de fato praticado na escola, na minha escola de referência? E aí foram algumas perguntas que eu selecionei aqui para discutir com vocês. Na primeira pergunta, vocês veem aí uma pizza, quem está com o material, quem não está. É o seguinte, a pergunta é, tem ensino de língua materna na escola indígena da sua aldeia? Foram 14,3, uma resposta apenas, disse que não tem. Só que essa resposta se contradiz nas outras. Fala sobre... A mesma pessoa que disse que não tem, diz que a língua materna é ensinada, por exemplo, em algumas outras disciplinas. Enfim, isso acontece, é normal quando a gente faz perguntas assim. A gente tem que ter esse controle, às vezes as pessoas se contradizem. Então o que a gente pode tirar daí qualitativamente é que, bom, tem ensino de língua materna na maioria ou todas dessas, né, escolas. Então, 85,7%, na verdade é 100%, né? Esse 14,3% vem dessa uma resposta inadequada. Então a gente vê que, bom, na letra fria da lei, a gente tem, de fato, as escolas aqui, elas têm língua materna, têm um ensino de língua materna. Mas é mistério, é necessário que a gente observe como que esse ensino, ele de fato é dado, praticado, quais são os seus domínios. São essas as perguntas relevantes, são essas as perguntas cujas respostas vão dar para a gente um diagnóstico mais apurado. Outra resposta que vai nesse sentido da gente tentar entender mais a fundo quais são os ambientes em que a língua materna, o queol, o pariquaqui, enfim, é usada. Bom, 28,6% dizem que a língua materna não é usada para dar aulas. Você tem aí 71,4% diz que sim. Maioria, mas não a maioria acachapante, 71,4%. Então você vê aí um enfraquecimento, né, da ocupação da língua na escola, né, que é um ambiente bastante importante para ações de revitalização linguística. Outra pergunta, a aula de língua materna, dada em língua materna na escola da sua aldeia? Só uma pessoa disse que não, que a aula de língua materna é dada em português. Ou seja, a gente tem casos em que você até tem aula de língua materna, mas ela é dada em português. Ou seja, é óbvio que a abordagem de um professor que dá aula de língua materna em português é diferente da abordagem do professor que dá aula de língua materna em queol. E é óbvio que isso também demonstra que há muita diversidade de vitalidade linguística nas diferentes aldeias do Açar. De fato, a gente pode perceber uma espécie de efeito ilha mesmo, né? Em que você tem aldeias muito próximas, mas parece que, de fato, a decisão sobre transmissão linguística, prestígio linguístico do queol é decidido de família em família. Outra pergunta aí é, diferente da própria disciplina de língua materna, estou aí na página 1 ainda, outras disciplinas na escola da sua aldeia também são dadas na língua materna, ou seja, o que eu quero ver aí? O uso da língua materna na escola extrapola a própria aula de língua materna? Extrapola, porque aí você tem de fato uma escola mais bilíngue. É obviamente que isso vai depender da situação da língua na aldeia. Você não pode simplesmente ter aulas totalmente em língua materna numa aldeia em que de repente você tem um processo de perda grande. Mas onde as crianças falam, onde as crianças sabem a língua, é possível. Isso de fato faz bastante diferença.
E o que a gente tem aqui? 71,4%, cerca de 70%, não 70%, 28,6% diz que sim, são dadas, tem algumas que são dadas em língua materna, 71,4% diz que não. Então, a minoria, ou seja, de fato, o uso da língua materna, a prática bilíngue na escola se restringe à aula de língua materna e não em 100% dos casos, porque a gente tem resposta de aulas de língua materna que são dadas em português, com algumas referências, provavelmente, na língua materna. Então, aprender nomes de bichos e tal, coisas assim. Veja, uma das perguntas, né, foi pedido para citar assim, quais seriam essas disciplinas. Não foi uma pergunta de múltipla escolha. Então, disciplinas, uma das respostas disse que disciplinas no infantil, como história, geografia e português, incluem esses conteúdos, alguns nomes são apresentados na língua, ou seja, olha, não é na língua, mas você introduz alguma coisa. Uma resposta diz que todas as disciplinas são dadas na língua real. Eu não fui verificar em qual escola. Num estudo a ser publicado, deveria ser verificado. Mas o restante, então a maioria acachapante diz que somente na aula de língua materna mesmo que você tem o uso da língua materna. Então a escola não vem sendo um ambiente promotor de uma política bilíngue satisfatória, de uma política bilíngue que faça frente aos desafios de vitalidade linguística que, em relação à vitalidade linguística que os povos do Açá enfrentam. Por que isso é importante? Por que vitalidade? Por que eu tenho que me importar com isso? Por que eu não esqueço e vou aprender português? Claro, pode ser uma escolha, caso seja, ok, mas caso não seja uma escolha, a questão é língua, a sua função, língua, faz parte da identidade cultural dos povos. Se você tem um povo forte, você tem uma identidade cultural forte, uma unidade cultural forte. Língua é associada a isso em geral. Obviamente, se você não fala mais a sua língua materna, não quer dizer que você vai deixar de ser indígena ou outra coisa. Mas fato é que se você fala a sua língua indígena, é mais um elemento de destaque que de fato você vai ter ali uma espécie de amálgama cultural que vai ligar as pessoas, né? E é isso que se busca. Unidade. Os caripuna, creio eu, gostariam de ser reconhecidos enquanto caripuna. Os Galivim-Maruorno gostariam de ser reconhecidos enquanto Galivim-Maruorno. Eles não querem perder essa identidade, não querem ser vistos como pessoas como pessoas sem uma identidade cultural própria. Né? São simplesmente habitantes aí, ou ribeirinhos, ou seja lá o que for que você pode nomear para despistar a origem indígena. A língua é um fator que ajuda isso, ajuda e muito. Mas a gente vê que, bom, no caso a escola não está sendo um vetor assim 100% aproveitado para promover o bilinguismo. Apenas no mínimo. Digamos, a escola está a 60 por hora. A escola não está indo muito além. Agora, a gente falou um pouco da escola diretamente, como que se dá uns... Agora, vamos dar uma olhada para a realidade das aldeias, ou seja, você tem como as escolas praticam e usam a ideia de uma escola bilíngue, que ações elas tomam, e a gente tem a realidade das aldeias. É óbvio que quando você vai pensar políticas linguísticas a serem aplicadas na escola, e isso está no fundo do que a gente chama de didatização, enfim, né, o que a gente aborda como didatização é o seguinte: a gente tem que ver como que a língua está sendo passada, como ela está sendo utilizada, prestigiada nas aldeias em específico. Cada uma das políticas de cada aldeia, se você tem diferenças, vai ter que se adequar a isso. Obviamente, se você tem uma situação em que bilinguismo completo, todo mundo fala, a gente pode avançar os 100 km por hora na escola e botar a escola toda bilíngue, maravilha. Você tem professores formados, enfim, indígenas que falam. Agora, se tem uma outra situação, você tem que ter uma espécie de plano de contingência. Eu quero revitalizar a língua para que as pessoas voltem a falar,
Dá para fazer isso? Como que a gente... Dá, enfim, você tem uma série de ferramentas, o desafio é outro. O fato é que a escola é um vetor e que tem que se adaptar à realidade que ela encontra. Então ela tem mais armas quando a vitalidade na aldeia está boa, e tem menos armas e vai ter que traçar outras estratégias mais ousadas quando a vitalidade não está boa. Para isso que serve tanto o diagnóstico da escola, quanto também tem um diagnóstico da comunidade em geral. Tá? Ou seja, você não faz perguntas só na escola. Se você está investigando isso, você tem que fazer perguntas na aldeia. E a gente fez uma série de perguntas para tentar detectar mais ou menos como é que está os domínios de uso, como é que eles estão rolando, como é que eles estão acontecendo. Uma coisa, com que frequência atualmente os membros da sua comunidade usam a sua língua materna em casa? 57,1% disseram sempre. 42,9% depende da situação. Ambiente familiar é o primeiro círculo, é o círculo concêntrico, o do meio. É como se fosse assim o seu coração, sabe? Você pode tomar um tapa na cara, ok. Alguém pode, de repente, te furar com alguma coisa, bem de leve. Se a pessoa furar mais fundo, se der uma facada, se der um tiro, qualquer coisa, a coisa é pior, né? Porque entra no teu centro, no teu âmago. A família é o centro das relações, é o primeiro centro, é o mais, digamos, o mais influente. É o primeiro, é o mais permanente, é o mais perene. E a gente vê que aqui no ambiente familiar, em casa, jovens, adultos, o sempre é 57,1%. 42,9% já está no às vezes. Ninguém é nunca, ou seja, ninguém é dos 7 que nunca só fala em português. Mas você tem uma predominância grandíssima do português. E esse às vezes eu não detalhei. Ou às vezes, o detalhe que está aqui é só com os mais velhos, por exemplo. Ou seja, se a gente for investigar, fazer outras perguntas, a gente vai ver que esse 42,9% do às vezes é aquela galera que já não fala mais e está falando só com os mais velhos. Ou seja, já há um corte de transmissão intergeracional da língua, que vocês sabem muito bem, principalmente quem foi meu aluno nas outras disciplinas, que isso é a decretação de morte da língua. Ou seja, se uma geração, se não se passa mais a língua para a próxima geração, é só os falantes atuais morrerem que a língua morreu junto com eles. Então você vê que a situação está bem grave. Esse é um indício. Continuando aqui. Logo depois dessa pizza, a gente tem outra aqui. A pergunta é a seguinte. Atualmente os pais de crianças bem pequenas falam com seus filhos em que língua na sua aldeia? Ou seja, a primeira pergunta era em casa ali, ou seja, era uma pergunta voltada para o uso de quem está respondendo. São adultos. Aqui todos são adultos, tá? Esqueci desse detalhe. Eram 7 respostas, todos adultos, todos graduandos, estudantes de graduação, enfim. Isso é importante, isso é um detalhe importante da metodologia, tá, gente? Tem que colocar essas informações. Mas nesse pequeno piloto que eu fiz aqui com vocês, para dar uma ideia de como se inicia um trabalho desse tipo, a pergunta: os pais de crianças bem pequenas falam com que língua, com seus filhos em que língua? Olha só, a gente tem a mesma proporção. Às vezes, na língua materna, uma proporção de 42,9% sempre ou quase sempre fala com as crianças. Enquanto no ambiente familiar, 57,1% estão usando, ou seja, de 57,1% vai para 42%. Olha só, o que isso reflete? Isso reflete que você está vendo uma grande quebra de transmissão intergeracional. Boa parte, a maioria não está falando com as crianças em Kel. Né? Então isso reflete bastante a realidade que você vai encontrar na escola. Talvez a realidade que você vai encontrar na escola. E isso é um motivo para que a escola, com o poder que ela tem, possa se planejar e atacar esse problema dentro da sua agência. A gente está falando de educação escolar indígena, mas é claro que eu posso extrapolar para outros meios, mas falando de escola, o que a gente vê a partir das que a gente investigou aqui é que isso não está acontecendo. Bom, então a gente viu um pouquinho a questão dos domínios
dentro da escola, em que momento que a língua é utilizada dentro da escola. A gente está vendo em que momento que a língua é utilizada dentro de casa, ou seja, para conversar com as pessoas, e se ela está sendo transmitida para as crianças. A gente vê que a situação não é boa. Agora vamos ver um pouquinho como é que está a relação com a escrita. Você tem uma proporção menor ainda. Você tem uma balança maior para a fala do que para a escrita, porque a escrita geralmente está sendo dominada pelo português. Então 28,6% sempre ou quase sempre escrevem na língua materna, enquanto 71,4%, a maioria, somente em algumas situações. Veja, creio eu, é lógico que você tem que essa pergunta ela poderia ser melhor refinada. É claro que nas situações em que você pode escolher entre português e creol, que língua que você escreve? Talvez tivesse sido mais adequado perguntar dessa forma. Quando você tem a opção, é claro, bom, eu estou aqui estudando na Unifap, eu vou ter que escrever em português, invariavelmente, vou ter que fazer um documento em português, vou ter que fazer alguma coisa em português. Agora, quando há a opção, em que língua você escreve? E é aí que a gente consegue ver como é que está a vitalidade, como é que está a presença da língua materna nesse domínio de uso. E é óbvio que, no caso do domínio de uso da escrita, a influência de políticas escolares ela é mais direta, ela afeta mais diretamente. Se na escola você tem uma escrita forte, ensino forte de língua indígena, você vai ter as pessoas usando mais a língua na modalidade escrita. As pessoas mencionam muito escola e redes sociais como momentos em que se escreve na língua, né, nas perguntas que a gente fez. Mencionam até reuniões não é domínio escrito, mas isso também revela nessas respostas que reuniões, assembleias, que a língua, no caso que é uma língua franca, né? Então esse é o momento de uso da língua. Então o uso da língua está virando quase um uso, entre aspas, cerimonial. Ela vai lá no momento de reunião, enquanto no círculo familiar você está tendo um uso cada vez menor, uma transmissão menor. Então a gente está, eu acho que no caso do que a gente está observando aqui, é claro que a gente tem que especificar que temos realidades bem diferentes, né? Tem Pariquaqui no meio também, mas o fato é que na região do Açá a gente está passando, eu acho que do amarelo para o laranja, alerta laranja, já chegando no vermelho. De fato, se nada for feito, as línguas desaparecem. As pessoas param de falar, elas desaparecem. Bom, tem a pergunta a única pergunta que deu 100% é: tem ensino de português na escola dessa aldeia? Todas têm. Obviamente, todas têm, né? Agora, vamos ver a proporção de materiais didáticos específicos na língua materna. 28,6% diz que tem materiais de ensino, materiais didáticos. 71,4% diz que não tem materiais didáticos específicos. Ou seja, obviamente, se as pessoas não escrevem na língua, isso tem uma causa. E geralmente a causa é falta, dentre outras coisas, de materiais específicos. Dentre outras coisas, porque o material por si só não vai, tem que usar o material, saber usar o material, tem que transmitir o material. Não adianta ter o material na gaveta, fazer o material ninguém usar. E é interessante perceber que na próxima pergunta a gente vai ver, caso existam, qual o grau de satisfação com esses materiais, né, caso existam. 57,1% diz que são insatisfatórios. 28,6% dizem que são satisfatórios, né? E 14% dizem que simplesmente não existe material que você possa dizer que seja específico. Então, a gente ainda está muito, muito atrasado. Recentemente, através do projeto de valorização das línguas crioulas Norte do Amapá, que foi coordenado pela professora Gelson Amara Ferreira dos Santos, a insatisfação das pessoas é proporcional à qualidade ou à existência de materiais específicos. A gente percebe um número bastante semelhante. É claro que teria que verificar com mais acurácia para ver se isso de fato condiz à realidade, mas é uma tendência. E nossa ideia aqui vai ver tendências. Não estamos explorando nada de maneira muito específica aqui, com apenas algumas perguntas e só tem um roteiro. Mas um roteiro que já é bastante revelador. A gente já pode afirmar certas coisas com uma certa base. Ou seja, muito da nossa intuição está sendo confirmada aqui. Vamos aqui às considerações parciais, aqui,
ao pequeno diagnóstico, e a gente já está finalizando, bom, qualitativamente, o universo das escolas indígenas do Açá, eles praticam em sua maioria uma forma muito limitada de políticas de bilinguismo nas escolas. Não é uma forma muito ostensiva. Embora quase todas as escolas tenham ensino de língua materna, a aula em língua materna, em grande parte, restrita à própria aula de língua materna, ou seja, ela não se espalha para as outras disciplinas. Outro elemento interessante que a gente deve pontuar aqui nas considerações finais do nosso pequeno diagnóstico é que a presença da língua materna na escrita não é proporcional ao domínio da fala. Veja, isso mostra o que para a gente? O ideal é que, bom, se você tem X% de pessoas falando, você tenha uma proporcionalidade na escrita. Isso seria um indicador mais ou menos arbitrário de que você tem um certo equilíbrio nas políticas mais ligadas à fala, aquelas mais ligadas à escrita, que geralmente favorecem o português. E a fala geralmente está mais ligada à língua materna. O domínio da fala em casa ocupa 57% mais ou menos. A fala com crianças 42% e a escrita 28%, se a gente for revisar os dados. Então você tem adultos falam, falar com crianças já é um pouco diferente, ou seja, quebra de transmissão intergeracional. Então a gente tem um descompasso entre os adultos e os mais jovens. E aí a questão da escrita, pelo menos entre os adultos, porque o meu universo aqui é só de adultos, ele já cai para 28%, bastante. Então você tem um descompasso entre fala, isso demonstra um decréscimo de transmissão intergeracional. E no caso da escrita, o que a gente pode tirar de conclusão parcial? Você tem domínios bem restritos, são da ordem aí de 25, 20 e poucos % proporcionados às respostas de satisfação sobre os materiais didáticos. Então perceba, a gente consegue ver aí claramente assim o impacto que tem você ter uma certa qualidade de escola, uma certa qualidade de material e o impacto que tem isso na cultura escrita das pessoas. No caso da fala, de falar em casa ou não, a gente não pode tirar conclusões tão objetivas, mas o que a gente pode ter em mente é que se as pessoas não estão mais falando, algumas, é que a língua está sem prestígio, porque as pessoas entendem que não tem que falar. E o que está havendo? O nosso processo aqui, o que a gente está tentando fazer, nossa postura, nossa posição é de defesa do multilinguismo, do bilinguismo, do equilíbrio, porque no nosso entendimento isso é um valor bom, isso traz coisas boas e coisas positivas. Mas há pessoas que não entendem isso, de fato. Então, o que está havendo? Qual poderia ser o papel da escola? Nesse pequeno diagnóstico, a gente consegue ter um norte. A gente consegue, por exemplo, vou dar um exemplo prático, vocês podem usar material semelhante quando vocês forem argumentar em favor ou contra uma certa política na escola de vocês. Então, isso aqui te dá subsídio, saber ler esse tipo de coisa também te dá subsídios para você poder argumentar sobre essa ou aquela ação para atingir essa ou aquela política estratégica no que tange a política linguística na sua escola. Bom, pessoal, no caso, essa foi a minha última aula esse último trecho gravado que vocês vão receber. Vocês ainda vão fazer mais uma avaliação, são 3 aulas, 3 avaliações. Todas as avaliações, quem entregou, não entregou, me entreguem no prazo que eu vou postar no grupo. A quem está ouvindo essa aula, mas não é meu aluno, fica aqui meu agradecimento. E até a próxima, pessoal.